Olá, muito bom dia. Eu sou Adriano Vieira. Eu estou passando aqui para compartilhar com você o quarto vídeo de uma série que a gente já vem falando nos últimos dias sobre a multiplicação dos pães, que acontece em Mateus 14. Se você vai lá em Mateus 14, você vai ver lá sobre a multiplicação dos pães. Tem o vídeo 1, 2 e 3, eles ficaram aí no feed, você pode assistir se você ainda não viu, não assistiu. E vamos aqui à última parte que eu quero compartilhar com você dentro desse tema. O que acontece? Em Mateus 15, quando você chega em Mateus 15, o que acontece entre outros acontecimentos? Tem algo que se repete ali. O que se repete? A multiplicação dos pães. Acontece uma segunda multiplicação dos pães. Quando você vai em Mateus 15, a partir do verso 32, a partir do verso 32, até o verso 32, Jesus ele estava ali cercado por uma multidão e ele curou, ele ministrou a vida daquela multidão, tanto necessidades físicas, espirituais, mas também emocionais. Porém, depois de 3 dias ali com Jesus, a fome começou a se manifestar. Eu acredito que havia uma sinfonia de estômagos roncando. E Jesus ele chama os discípulos, Mateus 15, 32, veja o que ele faz. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão dessa multidão. Novamente, Jesus ele declara: eu tenho compaixão da multidão. E é interessante perceber, entender o que é compaixão. Para algumas pessoas, compaixão é pena. Pena quem tem é galinha. Para algumas outras pessoas, compaixão é dó. Dó quem tem é instrumento. Isso é uma nota musical. A compaixão é o que? O amor que nos leva a um movimento. Sempre que uma pessoa é movida por compaixão, ela vai entrar em movimento. Há muitas pessoas que têm pena e que têm dó e não têm compaixão. A compaixão sempre nos leva a um movimento. É isso que nós aprendemos aqui com Jesus. E Jesus ele chama os seus discípulos aqui em Mateus 15, 32, e olha o que ele faz. Ele dá uma direção, ele dá um comando. Ele fala: eu tenho compaixão da multidão porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Ou seja, eles ficaram ali 3 dias. De repente chegaram até com algum tipo de reserva de alimentos naturais, porém esses alimentos eles se acabaram, ao ponto de Jesus se preocupar até mesmo em trazer um alimento para aquela multidão. Aí o que acontece? Depois de 3 dias e não tenho o que comer, eu não quero despedir essa multidão em jejum, para que não se desfaleça no caminho. Ou seja, Jesus não queria que eles saíssem com a barriga vazia, mas que eles tivessem um alimento para todo o seu ser integral. Eles tinham sido alimentados no espírito, na alma, mas também Jesus queria que eles fossem alimentados no corpo. Isso fala do quê? Do shalom, shalom. Nada quebrado, nada faltando. Ou seja, um tempo de plenitude, um tempo onde todas as coisas serão preenchidas, supridas. Aí, continuando aqui, veja bem. Verso 33 fala assim: e os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar uma multidão? Agora veja bem, a primeira multiplicação que mostra aqui em Mateus, mostra em Mateus 14, aqui nós estamos em Mateus 15. Eu não consigo te precisar quanto tempo houve entre Mateus 14 e Mateus 15, entre a primeira multiplicação e a segunda multiplicação. Porém, os discípulos já tinham vivido uma multiplicação, eles já tinham vivido algo assim com Jesus e foi algo sobrenatural. O fato de multiplicar pães, de tornar aquilo que naturalmente parece pouco, em algo que é capaz de alimentar uma multidão. A primeira multiplicação fala de 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Então, com 5 pães e 2 peixinhos, na primeira multiplicação foi capaz de alimentar uma multidão gigantesca, vamos pensar em torno de 15.000 pessoas pelo menos. E eles alimentaram essa multidão e ainda sobrou 12 cestos. Aí aqui vem um segundo momento, uma segunda multiplicação dos pães. E nessa segunda multiplicação dos pães, o que acontece? Acontece algo que muito parecido, muito recorrente com aquilo que já havia acontecido no primeiro momento da multiplicação. Porém, o que acontece? Nós não encontramos nos discípulos, e se você voltar aos vídeos aí, você vai ver
que Jesus ele só traz a ativação daqueles elementos naturais e ele entrega nas mãos dos discípulos que foram responsáveis por trazer a multiplicação. Quem multiplicou os pães e os peixes foram os discípulos, não foi Jesus. Jesus somente apresenta, faz a oração da graça, né, da gratidão, e ele entrega nas mãos dos seus discípulos começam a multiplicar aquele alimento entre a multidão. Na primeira multiplicação sobra 12 cestos de pães e peixes, sobejou. Aquilo que parecia pouco se tornou, mais do que suficiente, transbordou. Aí nós vamos continuar aqui e vamos ver o que acontece. Nesse momento aqui, os discípulos, o que é que se espera? Que você encontre nos discípulos uma estrutura onde eles já saibam o que fazer nessa situação. Eles já tinham vivido algo idêntico àquilo. Porém, quando aquilo acontece novamente em um outro momento, eles parecem que não tiveram aquele aprendizado ainda, não tiveram aquela experiência ainda. E o que isso provoca na vida deles? A incredulidade se manifesta. A incredulidade se manifesta porque o verso 33 fala assim: de onde nos viria do deserto, num deserto, tantos pães para saciar tal multidão? Como que é possível alimentarmos uma multidão como essa num deserto? Aqui não tem supermercado, aqui o iFood não entrega. Jesus, aqui o iFood não entrega, então não tem como saciar essa multidão com os pães nesse lugar. Porém, aí Jesus ele pergunta, né, verso 34, então disse-lhes: quantos pães tendes? Quantos pães vocês têm? Disseram, aí eles respondem para Jesus: 7 pães. Eles tinham 7 pães e uns poucos peixinhos. Então a multidão, ele ordena que os discípulos façam a mesma coisa. Façam com que a multidão se assente. Eles dividem a multidão e mandam sentar naquele espaço onde eles estavam. Aí a multidão se assenta e logo em seguida o que acontece? Verso 36. E tomando os 7 pães, Jesus toma os 7 pães e veja o que ele faz. Tomou os 7 pães e dando graças partiu e deu aos seus discípulos e os discípulos à multidão. Ou seja, aconteceu algo muito semelhante àquilo que acontece na primeira multiplicação. Né? Os discípulos trazem algo que naturalmente é pouco, né? Visualmente, olhando assim, como que isso pode alimentar uma multidão? Eles entregam aquilo para Jesus, Jesus levanta aquilo, ergue as mãos, dá graças por aquilo, né? Agradece a Deus por aquilo, ele entrega nas mãos dos discípulos e dá o comando, dá a direção: alimentem a multidão. E os discípulos vão e alimentam a multidão a partir de 7 pães e 2 peixes. Mas esses 7 pães e 2 peixes, eles foram nas mãos de Jesus, eles receberam novamente a ativação. E o que acontece? Eles voltam para a mão dos discípulos que vão distribuir, alimentar a multidão, transbordar na vida da multidão. E nessa passagem fala que sobrou 7 cestos. 7 cestos, ou seja, houve um transbordo, né? Houve algo que excedeu, houve uma abundância que se manifestou ali. 7 pães e alguns peixes, né? Sobejou não só alimentou uma multidão de 4.000 homens, era uma multidão menor, de 4.000 homens, fora mulheres e crianças, mas mesmo assim sobra 7 cestos. O que esse texto, né, me chama a atenção? O que me chama a atenção aqui que eu quero deixar para você nessa manhã, né, e que você possa refletir a respeito disso, que isso traga realmente um entendimento renovado sobre a sua vida. O que acontece? A incredulidade que os discípulos manifestaram ali, quando Jesus ele fala assim: vão e alimentem a multidão. Há uma luta, querido, que todos nós, como crentes, como cristãos, filhos de Deus, há uma luta contra a incredulidade na nossa vida. Você pode viver uma experiência uma vez com Jesus e essa experiência não significa que sempre que essa situação, sempre que essa circunstância se levantar na sua vida, isso não significa que você já sabe como agir. Você vê aqui, os discípulos eles caminharam com Jesus 3 anos, mais de 3 anos. Eles dormiam e acordavam com Jesus. Eles tinham uma experiência presencial com Jesus. Eles viram milagres acontecer
ao vivo, não no vídeo, não na gravação. Porém, o que acontece? Eles já tinham vivido a experiência da multiplicação dos pães, e mesmo tendo vivido a experiência da multiplicação dos pães, quando isso acontece novamente, eles estavam, parece que como uma página em branco, eles não sabiam o que fazer. Eles simplesmente, a única coisa que eles sabiam que eles precisavam fazer era chegar até o mestre e liberar palavras de incredulidade. Como que a gente pode alimentar uma multidão como essa no deserto? Não tem nada aqui. Aí Jesus pergunta: o que é que vocês têm? O que é que vocês apuram aí no meio da multidão? 7 pães e 2 peixes. Naturalmente é pouco, eles levam aquilo até Jesus. Jesus ergue as mãos. Só que veja bem, existe uma luta contra a incredulidade. Eu não sei qual a incredulidade que você tem nessa manhã, nesse dia. Qual a incredulidade que você tem carregado nesse momento. De repente você já até vivenciou respostas de Deus nessa área da sua vida. Porém, é como se você hoje estivesse em uma página em branco. Sempre que essa situação se levanta, em vez de você ficar em paz, descansar, saber que se você for até Jesus, você vai ter resposta para essa situação, o que acontece? Você está como uma página em branco, você parece que nunca viveu essa experiência. Isso mostra, isso relata que existe o quê? Uma incredulidade presente na sua vida. E essa incredulidade, querido, ela precisa ser quebrada, ela precisa ser destruída. Mestre, como eu posso romper com a incredulidade na minha vida? Se você alimentar a sua fé. Você precisa ser uma pessoa que alimenta a sua fé. Você é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. Se o seu espírito não está sendo alimentado diariamente, de repente você faz parte de um grupo de pessoas que alimenta o espírito, acredita que alimenta o espírito uma vez por semana, que é na reunião dominical, ou seja, domingo. A reunião que aconteceu no domingo foi ao culto, eu cultuei ao Senhor, aí vai passar 6 dias sem dar nenhum tipo de alimento para o seu espírito. Isso mostra o quê? Há uma anorexia espiritual instalada na sua vida. Para combater essa anorexia espiritual, você precisa de uma coisa. Por que você fala anorexia espiritual? O que é anorexia espiritual, querido? É uma pessoa que come muito pouco. O anorexo no natural, ele come muito pouco, mas ele olha-se no espelho e ele, diante da sua visão distorcida, porque ele está com problemas na sua mente, ele se olha no espelho e ele consegue se ver como uma pessoa forte, como uma pessoa robusta, como uma pessoa que que é opulenta. Porém, no natural, quem olha fala assim: cara, está com problema na mente. E existem pessoas que estão sofrendo a anorexia espiritual. Por quê? Elas se alimentam muito mal uma vez por semana e elas querem que elas tenham a impressão de si mesmo que elas são fortes, que elas são, opulentas. Mas um vento do inimigo derruba uma pessoa dessa. Lembre-se, você é um espírito, possui uma alma e habita no corpo. Como está o seu espírito nessa manhã? Você precisa combater a incredulidade. De repente você está sofrendo uma dificuldade, uma luta numa área onde isso é um ciclo, é constante. Você precisa se levantar e combater a incredulidade. Como que eu combato a incredulidade? Com a fé, querido. Alimenta a sua fé. Se você alimentar a sua fé, você vai sair da conexão com a incredulidade. Então, o que acontece? Veja bem, esse texto é interessante porque, veja bem, Jesus ele trouxe algo para todas as áreas do homem aqui. Isso mostra o shalom, shalom. O nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Ou seja, nada vai faltar. Ou seja, ele ministrou ao espírito, ele ministrou à alma, mas por último faltava o corpo. E o corpo precisava do alimento natural. Ele já tinha trazido cura física aos corpos de muitos que estavam ali, mas havia uma necessidade que ele sabia que eles tinham, que era a fome natural. Ou seja, e ele ministra, ele quer que aqueles que estiveram ali com ele durante 3 dias fossem alimentados também na sua fome natural. E ele traz novamente a multiplicação. Então existe, veja bem, uma fome natural e existe também uma fome espiritual. As pessoas têm uma fome natural e a compaixão nos leva a alimentar também essa fome natural que as pessoas têm. Porém, existe uma fome espiritual. Existe uma fome no espírito de uma pessoa que não pode ser saciado por nada nessa terra que não seja pela palavra de Deus.
Existe uma fome dentro de você e dentro de mim que você pode tentar preencher com as mais diversas coisas no dia a dia. Você pode tentar preencher essa fome com rede social, sabe? Você pode tentar preencher com trabalho, com dinheiro, com sexo, com drogas, com N coisas, e essa fome continua presente na sua vida. O que é necessário acontecer para que essa fome realmente ela possa, sabe, deixar de ser algo presente e você ser alimentado? Você precisa alimentar a sua fé. Você precisa aprender a alimentar a sua fé. Como eu alimento a minha fé? Com a palavra de Deus, querido. Com a palavra de Deus. Se você tem uma Bíblia, volte-se para a Bíblia. O que eu costumo dizer, né? Você tem que ligar a sua Wi-Fi. Ligue a sua Wi-Fi. Você precisa muitas vezes desligar o seu Wi-Fi e começar a ligar diariamente a sua Wi-Fi. Conectar, sabe, no provedor da fé. É a Bíblia. Conhecer a palavra de Deus, se alimentar com a palavra de Deus. Não adianta fazer isso uma vez a cada 7 dias, uma vez a cada 30 dias, uma vez por ano. Pegar um verso apenas, não, querido. Sabe? Alimente a sua fé. Se você alimentar a sua fé, a sua incredulidade vai ser destruída. Agora, não é uma coisa de um dia apenas, é um pouco todo dia. Um pouco todo dia. Alimente a sua fé um pouco todo dia. Segunda coisa que me chama a atenção nesse texto, veja bem. Quando os discípulos levam, apresenta ao Pai e dá graças. Ele faz novamente a oração da gratidão. O que é a oração da gratidão? É a oração que abre os céus. Quando você agradece, você vai ver os céus se abrir sobre você. Portas que estão fechadas, muitas vezes hoje você não tem vivenciado oportunidades, as portas certas que você tem esperado, e muitas vezes você tem batido nessas portas, e essas portas não têm se aberto sobre a sua vida por conta da ingratidão, da sua incapacidade de agradecer. Mestre, mas eu não consigo agradecer ainda, porque isso não aconteceu na minha vida. Veja bem, Jesus, ele agradece por aquilo que ele tinha. E veio o que ele necessitava, veio o que ele precisava para alimentar aquela multidão. Se você não é capaz de agradecer por aquilo que você tem hoje, você não vai ver aquilo que você fala, que diz que precisa, que está na espera. Seja grato, querido. Aprenda a manifestar a sua gratidão, que a sua gratidão ela comece a tomar forma, ela não seja apenas um pensamento guardado dentro da sua mente. Verbalize a sua gratidão, aprenda a abrir a sua boca e agradecer, porque a murmuração ela ganha voz na sua boca. Então feche a sua boca ao longo dessa semana. Hoje é segunda-feira. Feche a sua boca ao longo dessa semana para que a ingratidão não consiga encontrar expressão na sua vida, mas que a gratidão ela possa ser expressa através daquilo que você fala, através da sua palavra. E uma quarta coisa que eu quero deixar aqui, né? A primeira coisa foi compaixão, a segunda coisa foi a incredulidade, precisamos lutar contra a incredulidade. Terceira coisa, agradeça, seja grato. Daqui a pouco, quando terminar aqui, eu vou colocar uma imagem lá nos stories. Vai lá nos stories e veja bem essa imagem, né? E compartilha lá comigo na mensagem o que essa imagem traz de mensagem para você, né? Porque mostra um homem no meio do mar, em uma ilha, pedindo por um barco. E mostra um homem no meio do mar vindo ao encontro dele dentro de um barco, querendo uma ilha. Então, o que acontece? A pessoa que está na ilha queria o barco, a pessoa que está no barco queria uma ilha, queria um lugar de terra firme para pisar. Ou seja, existem pessoas hoje orando por aquilo que eu e você temos. Existem pessoas hoje que estão orando, pedindo a Deus por aquilo que eu e você temos. E se você voltar no tempo, de repente, você vai perceber que aquilo que hoje você vive é resposta de oração, não sei de quanto tempo. Um verso que mexe muito comigo, não é uma passagem que mexe muito comigo, é a passagem que está lá no Salmos 126. O Salmo 126 ele termina falando, o salmista termina falando que aquele que vai caminhando e chorando, mas semeando a sua semente voltará com alegria. Aquele que semeia, né? Ele vai caminhando e chorando,
Muitas vezes, quando você volta, quando você faz um flashback, aí, quando você volta no tempo na sua vida, você vai perceber que muita coisa que hoje você vive, que é uma realidade na sua vida e que de repente você não consegue ser grato, é fruto de um tempo onde você orou por isso, onde você buscou o Senhor por isso, e hoje isso se tornou uma realidade na sua vida. E hoje você tem muito mais motivos para ser grato por aquilo que Ele já colocou, porque existem nesse exato momento pessoas orando por aquilo que Deus colocou na sua vida. E se você voltar no tempo, você vai se lembrar do momento em que você também orava por isso. Então seja grato. Por quê? A gratidão de hoje vai trazer o favor de amanhã, querido. Seja grato hoje, porque a gratidão de hoje trará sobre a sua vida o favor que você está buscando para o amanhã. Então seja grato. Quarta coisa aqui, para a gente encerrar esse último vídeo que é dessa série. Então a quarta coisa que eu quero deixar para você, que me chama a atenção nesse texto, é o quê? É a repetição. Todos nós precisamos aprender a repetir. Os discípulos estiveram ali com Jesus, viveram a primeira multiplicação dos pães, viram o milagre acontecer, viram o transbordo se manifestar através das mãos deles. Jesus, ele dá graças a Deus pelos pães e pelos peixes, mas ele entrega nas mãos dos discípulos, e os discípulos são responsáveis por multiplicar, por ministrar na fome daqueles que estavam ali, da multidão. Só que o que? Quando isso acontece no segundo momento, em Mateus 15, é como se eles fossem uma página em branco. É como se eles tivessem vivido uma experiência, mas eles não trouxeram isso para uma vivência no dia a dia. E eles tivessem deixado aquilo numa caixinha do nada. Eles esconderam aquela experiência e não praticaram aquilo. E veio aquilo novamente e era como se eles não soubessem o que fazer. É assim também na minha vida e na sua vida. Muitas vezes você vive uma experiência com o Senhor hoje e você guarda essa experiência em uma caixinha, e quando aquilo acontece, vem novamente essa demanda, seja ela de ordem espiritual, seja de ordem da alma, ou seja de ordem do corpo, você não sabe o que fazer. Então é necessário praticar, querido. Na vida cristã, veja bem, também é necessário praticar. É necessário ter a intencionalidade. As coisas não vão acontecer somente porque elas têm que acontecer. Tem coisas na sua vida que estão travadas e paradas porque você não pratica, não sai do estado de letargia, não sai do estado de observador. E essa é uma semana que eu quero te convidar a sair da letargia e começar a praticar aquilo que você está ouvindo, né? Abrindo um parênteses, dentro do significado, né, profético desse mês que está se encerrando agora, o mês profético que está se encerrando agora, mês de Sivan, uma coisa que chama atenção é a palavra congruência. O que é ser congruente? Caminhar naquilo que eu falo. Eu devo caminhar naquilo que eu falo. Se eu tenho que falar algo, eu tenho que caminhar alinhado com aquilo. Eu não posso ter um discurso bonito e um andar feio. Que sejam poucas as minhas palavras, mas que sejam grandes as minhas atitudes. Que as minhas ações falem mais que as minhas palavras. Se eu tenho que falar algo que é bonito, pode soar bonito aos ouvidos, mas eu não tenho, sabe, a capacidade de caminhar nisso, eu preciso rever aquilo que eu estou falando. Existem muitas pessoas que têm uma teologia muito bonita, uma teologia que quando falada, ela é muito bonita, mas que ela não tem prática. Ela é uma teologia de ilusão. Então, sabe, essa é uma semana que você precisa aprender a repetir, a caminhar naquilo que realmente você sabe que Deus tem te chamado a fazer, né? Repita os processos. De repente você está enfrentando a mesma coisa que você já enfrentou um tempo atrás. Você até teve resposta, você até teve algo que Deus trouxe para a sua vida e te mostrou uma saída. Porém, você não guardou essa experiência, você não escreveu essa experiência, né? É muito rico. É muito poderoso você aprender a ter um diário. Crie para você um diário espiritual, onde você vai relatar ali as experiências que você vai ter com o Senhor no seu dia a dia. Crie um diário espiritual, onde você vai relatar as experiências que Deus vai trazer sobre a sua vida. Resposta de oração. Qual foi a última resposta de oração que Deus trouxe sobre a sua vida? Sabe por que isso é importante? Porque quando você passa por essa situação, você tem isso escrito.
De repente a sua cabeça, o seu HD está cheio, mas se você tem isso escrito em papel, caneta e papel, querido, é algo que a tecnologia nunca vai conseguir substituir. Então, se você tem isso escrito, o que acontece? Você pode voltar ali e reler isso. No momento que você relê isso, há uma injeção de fé no seu espírito e você se sente novamente, sabe, preparado para enfrentar aquela situação. Você renova a sua fé e sabe que Deus está novamente, sabe, no controle. Então, fica aí os 4 pontos, né? A gente encerrando essa série sobre multiplicação, sobre a multiplicação dos pães. Então, o que é que fica hoje? Primeira coisa, compaixão. Compaixão não é. O que é a compaixão não é? A compaixão não é dó. Dó quem tem é instrumento. Você não é instrumento. Então, você não tem que ter dó de ninguém. Você não tem que ter também pena. Pena quem tem a galinha. Né? O que você tem que ter? Compaixão. Compaixão é amor em movimento. Entre em movimento. Que o sentimento que você tem por uma outra pessoa te leve realmente a entrar em movimento, sair da letargia e ajudar. Segunda coisa, combata a incredulidade. De repente você já viveu uma experiência com o Senhor, mas essa experiência, sabe, ela acaba caindo no esquecimento. E quando você se vê novamente enfrentando aquela situação, você não sabe o que fazer. E manifesta-se a incredulidade. Combata a incredulidade. Destrua a incredulidade. Alimente a sua fé. Faz uma assinatura na operadora chamada Bíblia. Bíblia. Existe uma operadora. A operadora do céu se chama Bíblia. Então faz o seu plano de assinatura e renova ele diariamente, mensalmente. E o que vai acontecer? O seu espírito vai ser fortalecido. Terceira coisa, agradeça, seja grato. Comece essa semana agradecendo. Veja o céu se abrir sobre a sua vida. Seja grato por aquilo que você ainda deseja ver acontecer. Já comece a agradecer o que você espera colher nessa semana. Que respostas você quer ter nessa semana. Esse é o momento de você ter uma ação em fé. Seja grato. Quarta coisa, repita. Repita, repita. Entre num processo de repetição. Pratique. Não fique apenas vivendo uma teologia mental, sabe? Para com esse barulho mental e comece a praticar aquilo que você sabe, aquilo que você tem aprendido. Não deixe isso cair na caixinha do esquecimento. E fica a quinta coisa aqui, que eu acredito que vai te fortalecer muito e vai te ajudar muito no decorrer dos anos. Quinta coisa, crie um diário espiritual. Crie um diário espiritual. Mestre, eu não gosto de escrever. Cara, nós vivemos uma época maravilhosa. Você pode não gostar de escrever. Hoje você tem aplicativos que, se você falar para ele de uma forma que ele consiga ouvir a sua voz, ele vai transcrever as suas palavras. Existe hoje, de repente você fala assim, eu tenho preguiça de escrever. Beleza, vai lá no seu WhatsApp, essa é dica de milhões, vai no seu WhatsApp, cria um grupo com você mesmo. Fala assim, grupo de mim sozinho. Aí o que você vai fazer ali? É o seu diário espiritual, cara. Você vai abrir ali, vai gravar um áudio. Toda vez que Deus trouxer uma resposta, toda vez que Deus te falar algo, você vai gravar e vai jogar dentro desse grupo. Para quê? Para que você possa começar a ouvir. Quando vier as situações, quando vier o dia mau, quando vier o dia onde você fala assim, cara, tá difícil, sabe o que vai acontecer? Você vai colocar seu fone de ouvido e vai ficar dando um play ali, vai ficar ouvindo aquilo que Deus já falou, respostas que Deus já trouxe para a sua vida. Então, é isso que eu quero compartilhar com você. Aqui a gente fecha essa série aqui sobre a multiplicação dos pães. Tem mais coisa para falar a respeito disso? Tem, mas eu acredito que por um momento basta. Amanhã, pela manhã, passo aqui novamente por volta de 8h30 da manhã. Eu vou passar aqui e amanhã a gente vai falar sobre um tema novo. Tá? Então, todos os dias na parte da manhã, entre 8 e 9 horas eu estou aqui, não tem como colocar ainda o horário fixo, mas entre 8 e 9 horas a gente está aqui compartilhando algo que eu quero chamar de transbordo. É um tempo de transbordar, é de colocar para fora aquilo que está dentro. E o transbordo ele só pode acontecer porque realmente sobejou, porque realmente transbordou. Então que Deus faça transbordar a sua vida nessa semana, que você viva, sabe, o shalom, shalom. Nada quebrado, nada faltando. Nada fora do lugar. Uma semana de grandes respostas, de grandes experiências com o Senhor, uma semana de céus abertos. Deus te abençoe.